pessoal, a gente está aqui para mais uma conversa. Hoje a gente vai conversar sobre emaranhamento familiar e as 3 leis do amor, do Bert Helling. Bert Helling é um alemão que construiu uma técnica muito potente que chama constelação familiar. Provavelmente você já deve ter ouvido falar. E o que seria essa técnica potente? Segundo o próprio Bert Helling, é uma ponte terapêutica. O que é uma ponte? A ponte liga de um lado do rio, por exemplo, para o outro lado do rio. Então você consegue ligar 2 pontos através de uma ponte. Então, segundo ele, a constelação familiar, ela se propõe a essa ligação de ponte, que significa que ela não é um processo terapêutico, mas é uma ligação de pontos que é muito importante para o processo terapêutico. E é muito terapêutico ligar pontos. Porque quando você liga pontos, você possibilita a pessoa atravessar e chegar do outro lado. E se eu não consigo chegar do outro lado, eu mostro uma direção de trabalho terapêutico, eu mostro um caminho de trabalho para essa pessoa que está do lado de cá e que precisa chegar do lado de lá. E ela começa a ver, a enxergar coisas que ela não estava enxergando. E isso vai a motivá-la ou não, mas pelo menos vai olhar para essas forças internas que estão dentro dela a partir do momento que você liga 2 pontos. Então, as leis do amor e emaranhamento familiar. O que é um emaranhamento familiar? Emaranhamento, a palavra já diz, né? Emaranhado, aquela latinha de minhoca, pega uma latinha, enche de minhoca, aí você vê as minhocas todas emaranhadas. Emaranhamento familiar, ela é um conceito que diz que quando não vivemos, quando essas leis do amor, elas não estão alinhadas, essa mesa de som, ela não está afinada, esse instrumento não está afinado, vamos viver emaranhamento familiar. E o emaranhamento familiar, ele é construído de gerações e gerações para trás, da nossa história familiar, que vem da parte de pai, vem da parte da mãe, né? Então a gente tem uma história, a gente chega no mundo, o mundo já aconteceu, né? Ele está começando a acontecer para mim, mas ele já existe. Quando eu chego, eu faço um download dessas forças familiares, tanto da parte paterna quanto da parte materna. E o emaranhamento familiar, ele vai às vezes de geração em geração. Mas o que é esse emaranhamento familiar? Como é que ele se dá? Uma vez me perguntaram, todas as pessoas têm um emaranhamento familiar? Sim, todos nós. Primeiro que somos frutos também de uma cultura, nós vivemos nessa cultura, então temos esse emaranhamento familiar. Todas as pessoas têm consciência do seu emaranhamento familiar? Não. A consciência do emaranhamento familiar, ela já é em si mesmo muito terapêutico, quando você começa a perceber. Todas as nossas questões, pensando nós como adultos, mas também podemos pensar nas crianças, mas vamos pensar na gente como adulto. Todas as questões que temos da vida, seja do relacionamento cônjuges, ou relacionamento amoroso, relacionamento com os filhos, relacionamento com a família de origem, seja no trabalho, seja na prosperar ou não prosperar, todas as nossas relações, o mundo das relações na vida, pode estar ou gerando questões, tendo dificuldade nesse relacionamento, ou travada, congelada, impossibilitado de viver um relacionamento. Eu não consigo viver um relacionamento amoroso, então eu não consigo ter filhos, eu não consigo ter uma relação boa com os meus pais ou com a minha família, e daí por diante. Todas as questões que pairam a vida adulta, elas têm raízes, forças que são horizontais, que tem a ver com no momento presente da vida de cada um, com os atravessamentos desse sujeito, e tem a ver com uma raiz vertical que tem a ver com essa força familiar. E aí tem esse vetor, que é o vetor da força familiar. O fato de eu jogar luz, olhar e perceber ele, me ajuda a governar, a dar uma direção, a entender, a cuidar. A gente não cuida daquilo que a gente não olha. Então, a partir do momento que eu possibilito olhar, mesmo que eu não sei como cuidar e eu não consigo cuidar, eu olhei. A partir do momento que eu olhei, eu sei que está ali, que tem alguma questão que tem uma força vindo dali, que atrapalha, que está atrapalhando a minha vida em determinadas áreas, em determinados lugares que eu estou frequentando, vivendo ou desejando, ou algo que eu desejo e não consigo alcançar. Mas eu preciso olhar para essa força que vem nesse vertical, que muitas vezes
traz esse emaranhamento familiar. Então, emaranhamento familiar é isso. Mas o que são as leis do amor? E aí, entendendo as leis do amor, a gente entende de onde vem o emaranhamento familiar. Por isso que eu decidi falar sobre emaranhamento familiar e sobre as 3 leis do amor. Primeira lei do amor, lei do pertencimento. O sistema familiar não permite a exclusão. Por que não permite? Tudo que é excluído, volta. Todas as histórias que são excluídas, voltam. Todas as pessoas que são excluídas, voltam. Todos os lugares que eu excluo, que eu saio, que são lugares meus, se eu não pertencer, por exemplo, se eu perco o lugar de filho numa determinada situação familiar, eu vou voltar. Às vezes eu vou colocar minha mulher nesse lugar de filho, meu marido nesse lugar de filho, eu vou ter dificuldade com meu filho e assim por diante, até eu poder ocupar esse lugar de filho que eu perdi, ou abandonei, ou saí dentro do meu processo de sobrevivência. Então, não permite excluir nem lugares, nem pessoas e nem histórias. Segunda lei do amor, a lei da igualdade, do dar e receber. Segundo Bert Helling, a única relação desigual de amor vem dos pais para os filhos. Os pais dão amor para os filhos. Os pais têm que dar esse amor, esse investimento para os filhos. Os filhos não precisam amar os seus pais. Ah, então quer dizer que os filhos não devem amar os seus pais? Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo como função. A função dos pais ou deveriam, dar amor e afeto aos seus filhos. Agora, se eu dou amor para o meu filho e depois eu cobro dele que ele me dê de volta todo o amor que eu dei para ele, essa relação ela não é uma relação de pais para filhos. Então, primeiro, a única relação desigual de pais para filhos. Os pais dão amor, os filhos recebem. Para quê? Porque a gente tem esse impulso na vida e a partir desse impulso a gente tem a segunda lei do amor, que é da igualdade, do dar e receber. Nas relações de amizade, nas relações amorosas, nas relações da vida, tirando a relação de pais e filhos, ela precisa estar numa relação de igualdade. Eu não posso dar mais do que eu recebo e nem receber mais do que eu dou. Quando acontece essa desarmonia, é fruto de um emaranhamento familiar e isso muitas vezes trava a nossa vida. Terceira lei, lei da hierarquia. Hierarquia, quando a gente fala, automaticamente as pessoas pensam em algo muito rigoroso, rígido, autoritário, porque eu falo hierarquia. Mas a hierarquia faz parte da vida. Quando a gente chega no mundo, já teve gente aqui. A gente tem os mais velhos. Quem é o filho caçula, teve outros irmãos que chegaram primeiro. Os pais chegaram primeiro. Os pais são os maiores, são os grandes. Nós somos os pequenos. Eu chego numa empresa para ser sócio. No segundo dia que essa empresa foi criada, eu cheguei no segundo dia. A ideia não foi minha, a ideia foi do meu sócio. Então, eu estou ocupando um outro lugar. Não posso ocupar o mesmo lugar de quem teve a ideia e de quem criou a empresa. Então, é natural. Existe uma hierarquia natural na vida e a gente precisa olhar e respeitar quem são os grandes, quem são os pequenos, quem chegou primeiro. Então, quando essa hierarquia ela também não é respeitada na história familiar, isso trava a vida das pessoas, isso trava a nossa vida. A lei do dar e receber, da igualdade, da hierarquia e do pertencimento, que é essa lei de não exclusão, nem de lugares, nem de pessoas, nem de histórias. Olhando para essas leis, a gente entende uma mesa de som que precisa ser regulada. Uma vez me perguntaram, mas todo mundo tem emaranhamento familiar? Sim, porque nós somos frutos de uma cultura. E nessa cultura tem uma história. Mas todo mundo tem consciência do seu emaranhamento familiar? Não. É importante ter essa consciência? Sim. Só o fato de ter a consciência resolve? Nem sempre. Porque se eu estou de um lado da ponte e eu preciso chegar do outro lado da ponte, então eu liguei 2 pontos. Isso me dá o quê? Uma direção de trabalho. Mas às vezes, entre esses 2 pontos, tem um mar de emoções que precisa ser trabalhado dentro do processo terapêutico. Para quê? Para eu que consiga atravessar essa ponte, perder o meu medo de altura, E perder o medo de altura e também não só da queda, mas da queda para dentro, dessa altura que me dá quando eu olho para dentro. E esse medo de cair, surrender, de me entregar, de olhar para dentro de mim. Então, às vezes eu travo aqui e não consigo ir para lá, mesmo sabendo que eu preciso ir para lá. Então, as leis do amor, que são leis universais para todos, elas organizam a vida de alguma maneira, organizam o processo terapêutico, porque elas são da vida. Então a gente não consegue, todo mundo que escuta, vê, entende. Isso é uma riqueza, Você conseguir clarear
pontos que nos ajudam a ter uma direção de trabalho. Mas eu preciso estar alinhado a esses pontos, olhar para essa organização e também olhar o que está no calabouço disso, no mundo emocional, né? Que muitas vezes impede. Por exemplo, eu recebo pacientes que já fizeram várias constelações sobre o mesmo ponto e a pessoa fala, mas eu não consigo. É porque você precisa trabalhar as questões emocionais que estão em torno disso que você não está trabalhando. Você está fazendo da constelação um processo terapêutico, e não é. E às vezes eu encontro outros clientes que nunca fizeram constelação e eu indico para fazer. Às vezes eu faço, ou às vezes eu indico porque eu acho que é bacana ter uma outra pessoa fazendo. Quando a pessoa volta, ela volta nesse lugar. Ligou o ponto, ela volta assim, cara, agora eu entendi. Ali apareceu uma coisa e esse ponto que ela ligou é super importante para ela conseguir ligar o farol baixo, ligar o farol alto, seguir o caminho, tem uma trajetória, já tem uma direção do trabalho que ela precisa fazer na vida dela, para ela e não pelo outro. Que muitas vezes você acha, mas eu vou ter que trabalhar essas questões familiares para a minha família. Eu tenho um cliente, por exemplo, que rompeu com o pai, ficou anos sem encontrar com o pai e no discurso dele, assim, cara, ele é o pai, ele tem que me procurar, eu não vou procurá-lo, mas existe uma ruptura. Só que eu já sou um homem adulto e essa ruptura com o pai está travando a minha vida emocional, a minha vida para ser pai, ou se eu já sou pai, a minha vida como pai. Eu não preciso pegar para mim toda a resolução dessa questão, mas a minha parte. Então, qual o movimento que eu posso fazer de ligação interna dentro do meu coração com esse pai? Às vezes esse movimento ele é externo também, porque o pai está vivo, está presente, então eu posso fazer uma tentativa de encontro com ele. Ah, mas eu não tenho vontade. Sim, mas não. A partir do momento que você entende que isso está atrapalhando a sua vida, você começa a ter um determinado tipo de vontade que é de não atrapalhar a sua vida mais. Isso já é uma vontade. E é muito interessante, porque geralmente é muito aliviante quando as pessoas fazem esse movimento. Por quê? Porque você equaliza o pertencimento. Aquilo que foi excluído foi incluído. Isso geralmente dá paz. E por mais horrível que seja a história, quando ela é incluída, dá tranquilidade. Se eu nasci em torno da minha vida, fim de que eu nasci, eu fui adotado por uma família que não me contou que eu era um filho adotado. E aí eu tenho essa sensação de alguma coisa estranha nesse meu pertencimento. Aí essa história vem à tona, isso aparece. Geralmente eu tenho paz, tranquilidade. Eu já sabia, já entendi que tinha alguma coisa, agora faz sentido. Então começo a sentir. E isso gera muitas outras emoções que precisam ser trabalhadas na terapia. Mas essa tranquilidade de eu estar pertencendo ao meu lugar, de eu não ter mais excluído, por exemplo, a minha família de origem, entender que eu tenho uma família adotiva que também foi e é muito amorosa comigo, então eu começo a entender quais são os lugares de cada um, quem chegou primeiro, quem chegou depois. E essa organização, ela me dá tranquilidade. Se eu vivi uma alienação parental e estou lá como companheiro, cuidando dos meus pais, ou do meu pai ou da minha mãe, como se eles fossem o pequeno e eu o grande. Se eu compreendo isso e vou ocupar o lugar de filho, me dá uma tranquilidade. E eu começo a constatar, na realidade, essa inversão desse papel. Salve, logicamente, caso os pais tenham um adoecimento, tenham uma questão mesmo de saúde, que os filhos vão estar cuidando. Mas muitas vezes os pais estão lúcidos, vivendo a vida deles, né? E o filho está se cobrando, ocupando um lugar que não era para ele estar ocupando. Então, essa organização dessas leis do amor, dessa não exclusão, nem de lugares, nem de pessoas, nem de história, dessa igualdade do dar e receber, né? Entendendo que a única relação desigual de dar e receber é a relação de pais para os filhos, né? Os pais dão amor aos filhos, os filhos não têm que dar amor aos pais, no sentido mais genuíno e mais primitivo. Isso significa que os filhos não precisam amar os seus pais? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo em relação à função, os pais que precisam dar. E até porque se chegar um filho querer pagar aos seus pais tudo o amor que ele recebeu, é impagável, ele não vai conseguir pagar. E acontece, já tive casos no consultório de filhos que queriam pagar aos seus pais todo o amor que tinham recebido. Então, é um lugar que eu preciso estar nessa igualdade. Para quê? Para viver minha vida no amor e no trabalho, para conseguir me relacionar, dar e receber, né? Trocar dentro do relacionamento de forma igualitária. Eu não vou entrar numa relação onde eu só quero receber, ou numa relação onde eu só dou, que isso vai gerar, isso já é fruto de um emaranhamento familiar e vai gerar mais emaranhamentos familiares, por exemplo, vou estar passando para a próxima geração, que é a geração dos meus filhos. E a hierarquia,
que é essa organização, que é importante e que não é autoritarismo, não é rigidez, isso é um rigor da vida. Tem gente que chegou primeiro, tem gente que chegou depois, os grandes e os pequenos. Quem são os pais? Às vezes eu estou no consultório com duas mulheres adultas brigando no sofá. E às vezes, para eu organizar a hierarquia, eu pergunto: quem nasceu, quem trocou a fralda de quem? Aí dá uma respirada, aí a filha fala: não, foi ela que trocou minha fralda. Eu falo assim: então vamos ouvir a mais velha, vamos ouvir a mãe. Aí escuto a mãe para organizar um conflito. Aí o filho depois fala: não, mas eu vai organiza. Quando não tem essa organização, atrapalha, porque a forma que isso chega em mim é muito diferente. Essas leis do amor, elas servem para afinar os instrumentos, organizar a mesa de som. Para quê? Partindo do pressuposto que todos nós temos emaranhamentos familiares. Alguns que estão sendo enxergados, outros que não estão sendo enxergados. Algumas pessoas não sabem que existem isso, outras pessoas sabem que existem. E todas as questões no plano horizontal da nossa vida, que é a vida de família, vida com o cônjuge, vida de trabalho, vida com os amigos, que são os relacionamentos na vida. Todas as questões que eu tenho por ali, ela também é fruto de um vetor que vem da nossa história familiar. Isso determina a nossa vida? Não, mas é um vetor forte. Se eu olho para esse vetor, existe uma grande possibilidade de eu manejar, cuidar, ficar atento. Se eu não olho, existe uma grande chance disso determinar. Mas o que está determinando não é o vetor, é você não olhar para ele. Porque a partir do momento que eu olho, eu posso cuidar. Uma vez eu atendi um casal em que a pessoa entendeu tudo. Eu falei: não entendi tudo. Agora entendi. Agora a gente pode dar alta, fechar a terapia. Aí eu falei assim: olha, mas eu tenho algo para te dizer que eu não sei se você vai aceitar, mas eu vou dizer. É para a vida toda. O processo terapêutico, ele é um momento de conscientização dessa mesa de som, de poder regular essas forças. Mas essas forças, elas estão em mim, elas vão continuar em mim. O que é o processo terapêutico? É a gente conseguir sair de um volume 10, de um volume 6, 4, de uma voz interna, de uma força que está me atrapalhando. Então, é mais uma equalização dessa mesa de som. Mas a gente não faz um processo cirúrgico, né, onde eu vou tirar. Tem gente que não queria ter nascido nessa família, então eu vou fazer uma cirurgia, tirar a sua família de dentro de você. Isso não existe. Então o que eu vou fazer é regular essa mesa de som e te mostrar essas forças que estão dentro do seu núcleo familiar. E eu vou ficar atento. E às vezes eu vou precisar criar recursos para regular essa mesa de som. E às vezes eu vou precisar colocar aquele piso molhado no banheiro para entrar mais devagar em determinados territórios que para mim é mais frágil. Então, essa conscientização, essa consciência ampliada, essa consciência corpórea de sensações, de percepções e concretas da vida, da minha história familiar, e esse entendimento dessas leis do amor, que eu acho que esse é um grande ganho desse trabalho do Bert Helling, desses dois conceitos, de poder conseguir clarear esses dois conceitos, que a gente constata na prática, é um conceito que vem da prática e a gente constata na prática. E isso ajuda porque ajuda a organizar, né? Ajuda a olhar. Né? Muitas vezes, por exemplo, tem pessoas que fazem várias constelações familiares no mesmo ponto. Mas eu ainda não consegui destravar isso. Já fiz várias constelações familiares. E às vezes eu falo: o problema é que você está fazendo da constelação familiar um processo terapêutico, e não é um processo terapêutico, é uma ponte terapêutica. Você precisa fazer terapia para cuidar desse mar, dessas emoções que estão ligados, esses dois pontos. Você já ligou os pontos, mas tem coisas aqui debaixo dessa ponte que você precisa cuidar, senão você não consegue só atravessar correndo. Você precisa atravessar consciente também disso que está aqui dentro, disso que está aqui embaixo desse mar e que está me impossibilitando. Então não dá para fazer da constelação familiar um processo terapêutico. Como não dá para fazer também desconsiderar que a constelação familiar é uma ponte terapêutica, que aponta uma direção, muitas vezes, dentro do trabalho terapêutico. Muitas vezes também eu indico pessoas a fazer, não só eu faço a constelação familiar, mas eu gosto muito de indicar uma outra pessoa para fazer. E aí a pessoa faz, ela vai ser uma outra pessoa que vai estar fazendo, e não o terapeuta dela, e quando ela volta com essa ponte, e de um outro lugar ela entendeu, jogou luz de dois pontos que estão ligados. E isso traz emoções, traz afetos, isso aponta uma direção de trabalho, direção esta que é importante dentro do trabalho que você está fazendo com aquele seu cliente, dentro daquele ciclo que você está vivendo com ele. E é muito importante, porque quando a gente olha os pontos, a gente também aponta uma direção, né? Se eu estou diante de uma ponte que eu vou atravessar e aponto do outro lado, eu sei que eu preciso atravessar para o outro lado. Eu posso não conseguir, mas eu sei que é por ali.
eu sei qual é o caminho. E isso ajuda muito, isso facilita muito, não só a pessoa a trabalhar dentro do processo terapêutico dela, e também o terapeuta poder trabalhar com essa pessoa o processo terapêutico dela. Então, leis do amor, pertencimento. O sistema não aceita a exclusão. Isso significa que não ocorre a exclusão? Não. Ocorrem muitas exclusões, não só pessoais como sociais, mas o sistema não aceita. Isso tudo volta com muita força. Lei da igualdade do dar e receber. Se eu estou numa relação, tirando a relação de pais para filhos, que é desigual, os pais dão amor aos seus filhos, se eu estou numa relação amorosa onde eu dou mais ou eu recebo mais, esse lugar é um lugar que vai gerar emaranhamento e é de uma raiz de emaranhamento. E isso vai atrapalhar a vida, tanto conjugal quanto a vida com os filhos. E hierarquia. Se eu não respeito a hierarquia, né, de quem veio primeiro, de quem chegou, quem não chegou, quem são os grandes, quem são os pequenos. Respeitar a hierarquia não significa aceitar tudo. As pessoas confundem. Eu posso não aceitar meu pai ou minha mãe dentro de uma perspectiva ideológica deles, que é diferente da minha, e respeitar a hierarquia. Então são lugares diferentes. Eu vou precisar entender isso. Qual é a distância, qual é a justa distância que eu posso estar sem romper? Como é que eu trabalho para não fazer essa ruptura? Porque se eu vou fazer a ruptura, isso vai emaranhar a minha vida. Eu vou estar reproduzindo um emaranhamento familiar. Então eu vou ter que trabalhar não só externamente, mas também internamente nesse eixo vertical. Então a gente trabalha no eixo vertical e no eixo horizontal o tempo todo, que essas questões estão ligadas. E esses vetores de forças também estão ligados. Então esses dois conceitos do Bert Helling são pérolas, né, para o processo terapêutico, para clarear para o seu cliente, por exemplo, pontos que ele mesmo não conseguia ver, ele mesmo não consegue entender. Tem um processo terapêutico que também é de psicoeducação, também é de ensinar, de mostrar, de retomar e muitas vezes de construir referências nesse sentido de mostrar os emaranhamentos familiar, porque se você nasceu no emaranhamento familiar, às vezes você não tem o direito de viver de uma outra maneira. Você não sabe o que é uma outra maneira. Na minha família sempre foi essa latinha de minhoca, todo mundo embolado, um em cima do outro, né? Então eu não sei muito bem o que não é. Para mim todo mundo era assim, quem não era assim é que estava errado, porque você construiu isso. Quando você entende que esse emaranhamento também não é bom e que eu tenho o meu trabalho terapêutico, que é diferente do trabalho dele, do trabalho daquele, cada um tem o seu trabalho terapêutico de acordo com as suas origens, o seu lugar que você ocupou, o drama que você viveu. Isso tudo possibilita não só o terapeuta a trabalhar, como o cliente a compreender e também a trabalhar para o seu próprio processo terapêutico. Bom, hoje a gente conversou sobre emaranhamento familiar e as leis do amor do Bert Helling. Então a gente vai ficar por aqui e a gente se encontra na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.